como fazer rápido, passo a passo, o mapeamento dos gargalos do teu e-commerce, analisando toda a performance dos resultados como se fosse uma DRE, mês a mês, para que você consiga fazer então um planejamento tanto mensal quanto trimestral. Então, cara, direto para a prática, eu vou mostrar para vocês aqui a partir do resultado de um cliente nosso. Com certeza ali eu vou pedir ali pro editor, dá um branco ali no nome dos clientes ali, mas eu quero ser bem prático e bem rápido, porque basicamente isso daqui foi um mapeamento que eu fiz hoje cedo com o meu time para a gente entender qual o estágio atual desse projeto novo que entrou aqui dentro da empresa e a gente entender onde que tem gaps, oportunidades e como ele funciona de fato, né? Como o dinheiro está entrando no bolso desse cliente ali. Então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Basicamente, o que a gente faz aqui de mapeamento? Deixa eu só diminuir minha cabeça aqui. Cara, a gente tem esse mapeamento aqui das métricas. Então, é como se literalmente fosse uma receita de DRE, o que a gente faz aqui. A receita de mídia, a receita captada geral dentro do teu e-commerce, o quanto entrou na tua loja. Então, uma coisa é a receita captada de mídia, a soma que aparece lá no gerenciador, que você, dono de e-commerce, sabe que não é o que está entrando no teu bolso. Aí a gente tem quanto que entrou dentro do e-commerce, quanto que teve total faturado dentro do e-commerce, que também não é o que entrou no teu bolso. Você tem a tua receita aprovada. Dessa receita aprovada, você tem o quanto que você perdeu em cancelado, a tua percentual de aprovação, quanto que você precisou investir em mídia, quanto essas mídias geraram em sessões, tanto geral quanto de mídia de fato, quanto na parte orgânica ali, percentual de sessões em mídia, quanto que custou para você gerar essas sessões ali, tanto no geral quanto em mídia, a quantidade de transações que você teve ali captado dentro da tua loja, vendas de fato, pedidos que aconteceram, o ticket médio sobre a receita total da tua loja, ou seja, não é sobre a de mídia e também não é sobre a aprovada, é a total dentro da tua loja, a tua taxa de conversão dentro da tua loja, qual foi o custo de venda geral, ou seja, não é o que apareceu no gerenciador, é o teu investimento sobre a quantidade de pedidos que teve dentro da tua loja, e aí os teus ROAS ali que você tem, que isso aí é consequência de tudo. Então, basicamente, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz. Todo projeto que entra, a gente faz um mapeamento do histórico de dados ali dentro para a gente entender como que foram cada um dos meses, porque a partir desse entendimento a gente consegue montar o planejamento a partir das médias e dos gaps de gargalos e das oportunidades que a gente tem em cada um dos KPIs. Lembrando, a receita dentro do e-commerce, ela é basicamente uma multiplicação entre a quantidade de sessões, a quantidade de a tua taxa de conversão e o teu ticket médio do teu cliente. Esses são os 3 KPIs de mídia que você tem, independente do teu canal. Então, se você está no Meta, esses KPIs você acompanha para você ver como está indo a performance desse canal. Se você está no TikTok, se você analisar esses KPIs, você vai ver como que está a performance desse teu canal ali dentro, porque é eles que compõem a receita daquele teu canal. Um nível abaixo disso são as métricas táticas, que aí sim vão mudar de plataforma para plataforma. Por exemplo, dentro do Meta, é importante você ver o teu hook rate e o teu hold rate para você acompanhar a performance dos criativos, uma vez que o Meta ele é drivado majoritariamente por criativos. Dentro do Google, é importante você ter um acompanhamento das sessões e do teu custo por clique, porque majoritariamente você está participando de um leilão, falando do Google na pesquisa, né? Você está participando de um leilão de busca por intenção ali dentro. Então é importante você mapear. Só que isso é depois. Primeiro você analisa KPIs, sessões, taxa de conversão e ticket médio. A partir disso, você vai entender qual que é a métrica que está afetando um desses KPIs dentro do teu canal, beleza? Então é por isso que aqui a gente consegue, primeiro de tudo, ver a partir de KPIs enumerados como se fosse uma DRE. Então, a partir desse entendimento, a gente vai ver, pô, onde que está esse gargalo? Se o problema é na taxa de conversão, qual está sendo o gargalo na taxa de conversão? É dentro do site, algum canal? Vamos analisar. Se o problema é ticket médio, qual é o canal que está drivando um ticket médio mais reduzido? Como que a gente consegue melhorar? É assim que a gente tem essa análise. Então, aqui a gente tem um mapeamento dos últimos 4 meses de 2025 desse nosso cliente. Aqui a gente consegue ver um total e as médias. É super importante você conseguir ter essa análise das médias aqui, porque são as médias que vão nos dizer como que é o comportamento médio e a tendência do teu e-commerce num período de 30 dias, 90 dias, 180 dias, e a partir disso você consegue trazer projeções de melhorias em cima desses KPIs e traçar até mesmo quanto que eu quero faturar no próximo trimestre. E você projetar esse faturamento a partir das médias desses KPIs, das melhorias desses KPIs e as ações que você vai executar para melhorar esses KPIs. Então, esse cliente aqui, a gente pode ver que nos últimos 4 meses de 2025, o que a gente teve dentro dele?
Cara, 8 mil de receita aqui, deixa eu até melhorar aqui. Receita captada de mídia, 813k. E aqui a gente já vê o primeiro problema que a gente já identificou, que a gente sabe que a gente tem que estar agindo. O quanto que de fato representou essa receita de mídia em faturado dentro da loja? 221 mil em média, né? Aqui eu tô pegando as médias de cada um desses meses aqui que a gente tem. Ou seja, olha essa quebra. O que eu vejo aqui? Tem problema no traqueamento. Com certeza o rastreamento de dados deles de informação não está batendo, porque basicamente eu tenho aqui quase 4 vezes mais de receita captada em mídia do que de fato entrou dentro da loja. Tem problema de tracking, já estamos identificando e vamos estar atuando. Um outro ponto que a gente vê aqui também é uma quebra na nossa receita. Então, na média, de 220 mil que eu faturo, entra 180. Cara, eu perco 40 mil. Primeiro ponto aqui, cara, mais de que 15% da tua receita está sendo perdida por não aprovamento. O que está acontecendo? Pelo menos a gente tinha que buscar pelo menos 90% aqui. Pelo menos, tá? Eu tô falando aqui do básico, mas aí a gente vai buscar melhorias para ir para 95% e até 98%, a depender. E o segundo ponto que a gente tem é, ok, eu tô perdendo isso, eu tô agindo para recuperar? Tem recuperação de carrinho automatizada? Como que está essa estruturação desse carrinho abandonado? Eu tenho um time comercial que muitas vezes pode entrar para recuperar no tete a tete ali. Então são pontos que a gente já identificou e já traçou para dar o direcionamento para esse cliente. E isso eu estou falando aqui, pessoal, do último trimestre, né? Aqui a gente está entendendo como que foi o último trimestre. Depois eu tenho aqui esse mapeamento do atingimento também em 2026, certo? E aí a gente vai comparar essas médias aqui que eu estou mostrando para vocês, certo? Trimestre, quarter a quarter, né? Então, o último trimestre de 2025 versus o primeiro trimestre de 2026, quanto que eu cresci, quanto que eu decaí em receita, investimento e os meus KPIs, como eles estão se comportando, para a gente identificar o que, que se tornou um padrão, o que, que é uma tendência e o que, que tem de gap de oportunidade para a gente melhorar. Então, vamos avançando aqui também. Na média, eu investi 24 mil ali em termos de receita, isso me gerou 29 mil sessões. Dessas sessões, 18 são de mídia paga e 11 são de orgânico ali. Então eu tenho um percentual de participação nas sessões, né, de visitas no meu site de 60%, é elevado. É sempre importante para a lucratividade no fluxo de caixa, para você ter uma margem de contribuição maior, que você tenha menos dependência das sessões do teu e-commerce vindo de mídia paga, porque isso barateia as sessões dentro do teu tráfego. Como que a gente faz isso? Conteúdo, certo? Produção de conteúdo, pode ter SEO, pode ter outras formas, AEO, GEO, com as ferramentas de IA hoje em dia, mas majoritariamente ações nos canais orgânicos através de conteúdo e ranqueamento e posicionamento. Aqui a gente tem o custo para a gente gerar essas sessões ali. Então, no geral, ou seja, todas as sessões, 0,89 centavos ali. A gente sabe, através de benchmarks do mercado, que está caro. Sessões gerais ali, para elas ficarem num volume, cara, aceitável, de 0,40 a 0,60 centavos ali. Então, a gente já vê que tem oportunidades ali e a gente vai identificar onde mais. O CPS de mídia. Esse é um cliente em específico que ele só trabalha Google Ads. O Google Ads é uma plataforma de busca por intenção, ou seja, é muito mais caro você gerar os cliques ali dentro e com certeza e consequentemente você tem uma sessão muito mais cara. Por quê? Porque você está pegando um público que entrou dentro do Google e ele já sabe o que ele está buscando. Então o nível de consciência dele sobre a solução é muito maior. Ou seja, é um clique mais caro, é um cara que ele já está mais pronto para comprar, mas isso faz com que você só tenha sessões muito caras dentro do teu e-commerce. Então, aqui, um trabalho que a gente vai fazer com esse cliente é trazer o canal do Meta Ads, distribuir o nosso orçamento de verba deles que eles têm hoje aí entre esses dois canais, porque o Meta, se bem trabalhado, a gente consegue trazer sessões mais baratas, porque a gente consegue pegar públicos que estão com um nível de consciência inferior ao do produto, ao do problema, ao da solução, e a gente consegue trabalhar para gerar sessões mais baratas e assim, gerando mais sessões mais baratas, eu tenho mais pessoas visitando o meu site, mais pessoas visitando o meu site, eu tenho mais compras acontecendo, ainda mais no e-commerce que a gente tem uma taxa de conversão de 2,09%, que já é uma taxa de conversão muito boa, apesar de ter alguns detalhes que eu vou falar para frente aqui também, que ela flutua muito, a gente já vai entrar nesse detalhe. Então veja que são composições de ações. Primeiro, problema no tracking, que eu falei aqui dentro, aí a gente tem um percentual de receita que está muito baixo, esse problema não é tráfego, não é campanha, é no teu gateway de pagamento. Por que que não está sendo aprovado? Pode ser fraude, pode ser tentativa de golpe, pode ser
muito Pix que é gerado que o cliente não conclui. Como que a gente vai trabalhar? Não tem nada a ver com campanha. Então é por isso que a gente fala que, cara, tráfego é uma peça da tua equação, do teu quebra-cabeças dentro da performance no e-commerce, né? Ele leva pessoas para dentro do teu funil, a função do tráfego é levar as pessoas mais qualificadas possíveis. Mas se o teu funil não tá bom e otimizado, foda-se. Então, seguindo aqui agora também, a gente teve uma média de 560 arredondando vendas ali por mês, com um ticket médio de R$ 400 arredondando ali também. Já é um ticket médio elevado, mas a gente sabe que tem oportunidades que a gente pode estar trabalhando ali dentro, justamente porque não tem nenhuma ação específica pensando em aumento do ticket médio. Então, com certeza dá para levar esse ticket para R$ 500, R$ 600 ali, principalmente porque a gente tem produtos de muita rotatividade que tem um ticket acima disso ali também dentro desse e-commerce. Agora, falando da taxa de conversão, ela ficou na média 2,9%, 0,9% aqui. Vocês podem ver que tem uma flutuação muito grande. Eu saio de 3,7 para 1,7 para 1,5 para 1,3. Então, o que, que eu noto? Uma tendência de queda na minha taxa de conversão nos últimos meses. O que, que aconteceu? Esse problema está vindo dentro do site ou esse problema está vindo a nível de tráfego desqualificado que está sendo gerado? São esses dois pontos. Então, primeiro a gente tem que analisar o nosso tráfego para a gente ver, eu estou gerando tráfego qualificado? E a gente já analisou o canal deles do Google Ads, a gente viu que não, que eles têm muito tráfego que é desqualificado sendo gerado, principalmente em campanhas de performance max que anunciam todos os produtos, eles têm mais de 7.000 SKUs no catálogo deles, então nem todos os produtos são feitos para mídia e todos os produtos estão recebendo verba distribuída. Eu fragmento muito o orçamento em múltiplos produtos que não têm potencial de conversão e é por isso que a gente gera sessões desqualificadas. Esse é o primeiro ponto e, logicamente, a gente também analisaria dentro do funil, dentro do site deles, as microetapas dos visitantes, quantos viram página de produto, de página de produto, quantos viram carrinho, de carrinho, quantos viram checkout, de checkout, quantos compraram de fato. Essas microetapas de conversão dentro da taxa de conversão geral do teu e-commerce é o que compõe essa taxa final aqui também. Então a gente tem que analisar ali também para ver como que tá, né, as boas práticas de home, de página de produto, de carrinho, de checkout, para ver se não tem nenhuma implementação, gap, gargalo, erro técnico que a gente não consegue trazer, melhorar e otimizar. E esses outros resultados, seguindo aqui agora, então o custo por venda, ROAS, e o ROAS faturado ali também, a gente vê, primeiro de tudo, né, um CPA, essa é a métrica, vamos pensar aqui, né, você tem o teu custo por venda sendo R$ 45, médio, sobre um ticket de 398, que a gente sabe que esse ticket não é de fato 398, porque a gente está fazendo esse ticket sobre, me ligaram aqui, tive que desativar, sobre o valor de venda captada geral. Então não é o ticket médio do aprovado, ele ainda é reduzido. Então pense aqui, eu tenho arredonda, R$ 400 menos 45. Esse daqui é o valor que sobra bruto do teu e-commerce e você ainda tem todos os teus custos, né? Você tem que tirar imposto, tem que tirar custo de produto, etc. Então, o trabalho que a gente faz muito aqui com os clientes é entender a unidade econômica do e-commerce deles. Qual que é o ticket médio, quanto ele paga de imposto, qual é o custo operacional, qual que é o custo médio de produto, para a gente entender, então, qual é a margem de contribuição bruta que ele tem hoje e dentro dessa margem a gente entender, cara, ele ainda tem o custo de vender na internet. Essa margem que ele tem hoje dentro desse ticket e dentro desse CPA, ela está boa? Ou basicamente o meu CPA ele está comendo toda a margem de contribuição? Se está comendo toda a margem de contribuição, eu tenho que aumentar o meu ticket e reduzir meu CPA para que eu aumente essa margem, pelo menos na aquisição, correto? Então aqui é um ponto que a gente já traria de otimização também para esse projeto. E aí a gente tem também aqui essa grande discrepância, né? O ROAS captado versus o ROAS do faturado, que é basicamente o retorno sobre investimento em cima da mídia, que aqui eu trago aquele ponto do traqueamento que a gente identificou, então não é um ROAS de 33, e aqui o ROAS em cima do faturado, que é um ROAS bom. Apesar de todos esses gargalos, todos esses problemas que a gente apresentou aqui para você agora, na média, nesses últimos 4 meses, ainda assim é um retorno de 10 vezes, basicamente, sobre o investimento médio que eles estão fazendo ali. Então, é um e-commerce que está legal, mas tem muito gap de eficiência, que a gente consegue com o mesmo investimento, mas somente tomando ações práticas e direcionadas em cima de todos esses pontos que eu trouxe, o traqueamento, percentual de aprovação, a recuperação de pedidos cancelados, a parte de sessões para a gente gerar mais conteúdo através de sessões orgânicas, diminuindo o share de sessões de mídia paga, o trabalho em cima do CPS, que consequentemente através do orgânico já vai baratear.
entrar com o canal do Meta para que a gente tenha um canal que ele vai trabalhar níveis de consciência de público menos conscientes do que somente o Google Ads, que pega um público bem qualificado, mas é uma sessão mais cara. E aí também esse entendimento do estudo da unidade econômica para ver se de fato você tem uma lucratividade no que a gente chama no front-end, ou seja, na tua aquisição, ou se você está pagando para vender dentro da internet. E aí que entra depois um trabalho de retenção, entender CAC, entender LTV, para ver como que está indo toda essa performance. Isso aqui é uma DRE, ela é uma foto, né? Um snapshot do teu cenário de performance no geral, mas ela não mostra o contexto como um todo. Então tem outras análises, como por exemplo, aqui a gente não puxou ali ainda, na verdade puxamos, CAC LTV, para a gente ver a receita total, a receita de clientes novos, a receita de clientes recorrentes, para a gente ver como que está a taxa de recorrência média desse e-commerce ali também, e assim a gente entender como que a gente pode trabalhar melhor. Mas agora, a gente entendeu aqui as médias, tudo isso que eu trouxe para vocês, certo? Do último trimestre de 2025. Então a gente tem esses problemas ali, e agora o que eu vou fazer? Essa mesma análise, só que essa análise para os... Cara, como que foi o primeiro trimestre de 2026 que eu tenho aqui? Então vejam, a gente já tem aqui todo o mapeamento também de todas essas métricas que eu apresentei para vocês, para cada um dos meses, e aqui eu consigo entender então, nesse primeiro trimestre de 2026, como que foram as minhas médias. Então vocês podem ver que, cara, o problema do nosso traqueamento ele se mantém. Então eu continuo tendo uma discrepância muito grande entre a minha receita que eu captei em mídia e o de fato que foi faturado na minha loja. Continua problema no tracking, isso se torna uma constante, porque 2 vezes apareceram, a gente tem que agir em cima disso para que a gente tenha dados imputados dentro das nossas campanhas que condizem com a realidade do que está entrando no nosso bolso, e assim a gente tem campanhas mais inteligentes. Segundo ponto, queda. Minha receita trimestre a trimestre caiu. Eu saí de uma receita média de faturamento ali de 220 para basicamente 180, eu tive uma queda ali também, eu preciso entender o que aconteceu. E aí a gente já vai fazer uma análise. Onde que está o que aconteceu? Se a minha receita no e-commerce trimestre a trimestre caiu, eu tenho que olhar para onde? O quanto que eu tive de investimento, quantas sessões eu gerei, qual foi o custo dessas sessões, qual foi o ticket médio e como está a minha taxa de conversão. Em algum lugar eu tive problema aqui no primeiro trimestre de 2026 que me fez faturar menos na minha loja. Inclusive aqui não estou nem com a média da receita aprovada, né? Posso fazer aqui na boa ali para vocês. Ele já vai puxar ali direto ali. Foi para 150 ali também. Ficou basicamente a mesma coisa que a gente teve, né? Tá aqui, ó. Trimestre de 2025, 83% de percentual de aprovação. Aqui eu fiquei em 85, basicamente a mesma coisa, ruim ali ainda. Então, novamente, outro ponto, traqueamento é um problema, minha receita caiu, eu continuo com um percentual de aprovação baixo, então eu tenho que ajustar o meu percentual de aprovação para pelo menos chegar em uns 90% ali, e aí para isso eu vou olhar para gateway de pagamento, ver se eu tenho muito produto fraudulento, ver se eu tenho fluxos de e-mail marketing, de WhatsApp marketing para recuperar carrinhos com Pix, por exemplo, que não foram pagos, etc. Ver se a gente está com a parte de cancelamento, né? Aqui agora também, da receita cancelada, como que a gente está recuperando isso daí também. Aí a gente vem para investimento, então vejam, pô, na média eu investi mais ainda. Saí de um investimento de 24 mil aqui na média no último trimestre de 2026, 2025, para um investimento de 26 mil em 2025. E eu ainda faturei menos. O que aconteceu? Então a gente já pode ver aqui que as sessões gerais do meu e-commerce, eu saí de 29 para 39. Caraca, eu investi mais, eu gerei mais sessões dentro do meu e-commerce, certo? 10 mil sessões a mais e eu ainda faturei menos. Onde que está o problema? Basicamente, a gente vai entender ali agora. A gente já está vendo que o problema não está muito nas sessões, porque eu consegui aumentar trimestre a trimestre essas sessões. Pode ser que tenha um problema nelas se o tráfego for desqualificado, e aí a gente já vai ver essa resposta nisso tá. A minha taxa de conversão, como ela se manteve de um trimestre para o outro trimestre, a gente vai analisar ali também. Segundo ponto, quando a gente for para a parte de sessões aqui, no geral, né, nas sessões de mídia, minhas sessões de mídia, elas ficaram em 21 mil sessões por mês, na média, no primeiro trimestre de 2026, versus 18. Então, também aumentei as sessões de mídia ali também nesse trimestre de 2026. Legal. Minhas sessões orgânicas, então, como que elas foram? Basicamente, foi o que mais drivou o resultado. Na média, eu saí de uma sessão de 11 mil que eu levava por mês no último trimestre de 2025 para sessões
para 17 mil sessões na média, quase 18 mil sessões ali que a gente teve. Então, por que eu subi 10 mil sessões totais de um trimestre para o outro? Cara, eu comecei a ter mais sessões orgânicas. O que aconteceu? Vamos analisar o que teve de performance para que a gente conseguisse melhorar a quantidade de sessões ali dentro. Agora a gente vai para o nosso share de mídia, que logicamente ele reduz. Se das sessões totais que eu tenho no meu e-commerce, o aumento ele vem majoritariamente das sessões orgânicas, isso é muito bom. Você deixa de ter uma participação mais relevante da mídia sobre as sessões do teu e-commerce. E aí ela cai. Quando cai, é legal, porque você está pagando menos para levar mais pessoas para dentro do teu site. Consequentemente, você vai ter um custo por sessão mais barato. Então, vocês podem ver que no primeiro trimestre de 2026 ficou em 0,68 e aqui a gente estava em 0,89. Então, vejam, o que aconteceu de um trimestre para o outro para baratear? Basicamente, eu tive mais sessões orgânicas. Como eu tive mais sessões orgânicas, barateou meu CPS ali também geral. E até o de mídia, se a gente for analisar o de mídia ali também, ele caiu de 0,42 para 0,26, o que é legal. Eu investi mais, eu gerei mais sessões de mídia a um custo mais barato. Então agora a gente vai ver que, cara, pô, que performance bacana, né? Tá funcionando legal, mas mesmo assim, eu investi mais, tive mais sessões, eu barateei todo o meu custo com mais sessões orgânicas, as sessões de mídia elas foram mais baratas, isso já acende uma luz. E eu ainda faturei menos. Talvez essas sessões mais baratas elas não foram tão qualificadas assim. Veja que aqui agora a gente já começa a entender onde que está o problema. Eu saí de uma quantidade de pedidos de 560 para 490, basicamente. Ou seja, eu tive menos vendas. Eu tive mais sessões e eu converti menos pessoas. Logo, o problema vai estar onde? Na minha taxa de conversão. A taxa de conversão, ela saiu aqui no trimestre de 2% para 1,25. É uma queda muito brusca e foi esse o problema. Esse é o grande gap trimestre a trimestre que fez com que a gente investisse mais e teve menos receita faturada ali dentro do nosso e-commerce. Consequentemente, a gente vai ter um CPA mais caro, o nosso ROAS aqui faturado dentro da loja reduzido. Até em mídia, vocês podem ver que subiu, né? Saí de 33, que já era um problema, o problema do traqueamento, e fui para 39. E vejam como, cara, aquele relatório que o gestor manda para vocês, faturamos tanto no Meta. Cara, isso aí é balela, você tem que ter um acompanhamento do todo para saber a real performance dentro do teu e-commerce. Senão aqui, basicamente, ele ia falar para você, cara, tá muito boas as campanhas. ROAS de 39, você tá colocando R$ 1 e tá gerando R$ 39 de retorno para você ali na média. Mentira, tá colocando R$ 1 e tá gerando 1,7 reais ali de verdade ali para vocês. Esse ROAS é bom, esse ROAS não é? Tem que entender daí a unidade econômica para a gente entender qual que é o ROAS de equilíbrio, né? Break-even ROAS, para a gente saber até onde que a gente pode ir nas campanhas para ficar no 0 a 0 ou perder no front ou ganhar no nosso front, entendendo esse comprimento ali também. Então, a gente vê aqui que agora também, por fim, o ticket médio 364, ele também teve uma queda, né? Saiu de 300 e quase R$ 400 para 364 ali também, uma queda brusca. O que a gente vai ter que fazer aqui agora? Então a gente já entendeu que primeiro de tudo, né? O problema no traqueamento se manteve constante. Eu faturei menos de um trimestre para o outro. O faturamento menor, ele veio basicamente de duas métricas. A queda na minha taxa de conversão, que ela já vinha de uma tendência desde setembro de 2025 aqui, 1,7, 3,7, 1,7, 1,5, 1,3, e ela continuou caindo ao longo de 2026 aqui. Então foi para 1,39, 1,14 e 1,20 ali também. Então isso fez com que eu ficasse com uma taxa de conversão de 1,25. Tem problema na nossa taxa de conversão. Isso pode ser drivado por dois caminhos. A qualidade das sessões, que a gente já viu que pode ser um problema, e a gente vai ver como isso daí. Qual foi o canal de mídia que a gente estava atuando ao longo desse tempo? Google Ads. Eu já relatei para vocês anteriormente nesse vídeo, a gente já viu que a gente tinha problema na qualidade das sessões, né, do tráfego que a gente estava levando, e agora a gente vai otimizar esse canal do Google Ads. Depois eu posso mostrar um próximo vídeo para vocês verem como que a gente otimizou esse canal do Google Ads, buscando primeiro de tudo eficiência. Com o mesmo investimento, como que eu invisto melhor dentro dessa estrutura de campanhas táticas dentro do Meta Ads, né? E aí a gente também vai atuar em cima do nosso ticket médio para que a gente consiga pelo menos retornar ele para os R$ 400 que a gente já sabia que tinha ali antes, e também analisar esse nosso CPS aqui também para atuar e recuperar a receita. Mas a Estrela Norte, o Métrica Gargalo, que está sendo um problema dentro desse projeto,
é a taxa de conversão, e agora a gente vai atuar ao longo do segundo trimestre de 2026 para que a gente consiga, de fato, trazer uma melhoria para o projeto desse e-commerce e a gente consiga retornar e, com certeza, faturar muito mais, simplesmente investindo a mesma coisa, mas otimizando os principais gaps e gargalos que a gente já viu ali, comparando o trimestre 1, o trimestre 2, o que foi tendência, o que se manteve estático, o que teve tendência de queda, tendência de alta, para que a gente crie o nosso plano e o direcionamento, e depois isso tudo vira ação e execução prática para os nossos clientes ali dentro e para o nosso time ali também. Beleza? Fechou? Então, cara, de maneira bem holística e completa ali, é assim que a gente faz uma análise papum, rápida. Vocês viram que eu fui falando bem cadenciado, porque isso a gente faz todo dia, toda semana, todo mês, todo trimestre para os nossos clientes. Então é muito fácil já a gente e o meu time conseguir analisar e ver isso daí com clareza a partir dos dados, onde que está o problema dentro do e-commerce deles, e montar um plano que de fato é direcionado aos dados e aos problemas e não a vamos subir esse criativo aí. Vamos testar essa nova trend com a música hype do TikTok para ver se vende. Cara, e-commerce não é isso. E-commerce é sistema, e-commerce é estrutura, e-commerce é entender os fundamentos e como que a gente otimiza cada um deles. E agora eu deixo o convite para vocês. Primeiro de tudo, se você quiser entender esses fundamentos, aqui eu tenho um estudo de caso nosso que a gente compartilha com os nossos clientes, inclusive com vocês ali, onde a gente pega o nosso estudo de caso de uma marca de suplementos, que a gente ajudou eles a saírem do zero e faturarem mais de 1,5 milhões em 10 meses ali, e aqui a gente tem todo o dissecamento da nossa estrutura, todo o dissecamento da nossa metodologia. Isso não é um e-bookzinho qualquer com 10 páginas. Cara, é toda a nossa metodologia. Quando eu falo toda a nossa metodologia, eu vou mostrar ali para vocês um preview do que vocês vão encontrar dentro desse playbook ali. Ele é gratuito, pode se cadastrar, deixa as informações ali para você receber ele direto no teu e-mail, mas eu já vou dar uma pincelada. É toda a nossa metodologia onde a gente passa por aquisição, por retenção, a partir do entendimento do teu produto, para criar bons anúncios e otimizar todo o teu funil, beleza? Então aqui a gente tem estudo de caso dissecado, aqui é basicamente as etapas que a gente vai passar ali ao longo do nosso playbook para vocês entenderem. Então a gente tem uma parte zero para vocês entenderem antes de começar, parte de fundamento para vocês entenderem o modelo mental de aquisição e retenção, essa parte de unidade econômica que eu comentei, o ciclo de otimização que eu apresentei ali para vocês, a mídia como um amplificador e não como um canal básico de remarketing. Aí a gente vai para entender toda a estrutura de aquisição, toda a estrutura de retenção e como que a gente otimiza toda essa estratégia. Então aqui a gente vai passar por, cara, vejam, muita informação detalhada, aqui já tem todo o direcionamento, você pode usar isso daqui como um guia, passar para o teu time, usar, cara, é uma bíblia de fato que nós temos para o nosso time aqui, usar diariamente, todo mundo que é contratado, lê e aplica esses documentos aqui, porque ele é baseado em fundamentos. Amanhã mudou o e-commerce, isso aqui são os fundamentos do e-commerce, isso aqui são as bases do e-commerce que a gente estruturou da nossa metodologia, tá toda dissecada aqui em cara 230 páginas ali também. Então, é basicamente isso. Vai, se cadastre, leia, goste, veja que você curtiu ou não todo o trabalho de empreendedorismo, as 6 etapas do empreendedor para vocês entenderem em que momento o teu e-commerce está hoje, está numa fase de MVP, está numa fase de validar o PMF, está numa fase de ir para o go-to-market, está na fase de escala de fato. Então tem toda uma contextualização aqui para vocês, até a gente chegar em coisas como, vamos pegar aqui, a parte de oferta, como que a gente estrutura uma oferta, como que a gente pensa em produtos iscas, tudo bem desenhadinho. Caso você queira ir para um próximo passo, você entendeu a nossa metodologia, você gostou disso, você falou, cara, eu quero aplicar isso dentro da minha marca, vem, entra aqui. Esses 2 links vão estar na nossa descrição. A gente tem a nossa Call de Growth Roadmap, onde eu vou entrar junto com o meu time e toda essa análise que eu mostrei para vocês ali agora, a gente vai montar junto com o time de vocês para a gente entender como que estão esses números, como que estão as médias, onde que está o problema do teu e-commerce e a gente traçar um plano muito claro para entender a tua estratégia de aquisição atual, como que está a tua conversão e a tua retenção e você sair dessa call de Growth Roadmap com um plano e aí você vai ter 2 decisões, aplicar isso junto com o teu time sozinho ou você vem trabalhar junto com a gente, beleza? Então o foco máximo em gerar o máximo de valor para vocês, para que vocês olhem para a gente e vejam, esses caras são referência, de fato eu quero trabalhar com eles, mas primeiro eu gero valor para vocês, começando por esse vídeo, indo para o playbook, na Cloud Growth Roadmap, e você se tornar um cliente nosso é consequência, beleza? Então é isso por hoje, valeu, tamo junto, precisando de qualquer dúvida aí, pode comentar aqui dentro que eu quero saber o que vocês estão achando desses conteúdos, e é isso.